Bom dia. Como na aula passada a gente viu um pouco sobre função do primeiro grau, a teoria, como fazer o gráfico a partir de pontos, como jogar os valores, etc. Hoje a gente vai definir alguns exercícios para a gente fixar mais a matéria. Então, deixa eu abrir minha apresentação. Então, vamos lá. A aula anterior era teoria, nessa vai ser exercício. Então, como já se esperado, a gente vai resolver alguns exercícios e depois a bibliografia de onde eu retirei esses exercícios, ok? Primeiro, determine os zeros das funções a seguir. Então, o que é determinar os zeros? É igualar. Determinar os zeros é encontrar os pontos em que essa equação encosta no eixo x, ou os pontos em que o meu y é igual a zero. Então, para eu encontrar o zero, né, eu faço nada mais do que igualar a equação a zero. Então, fica. A equação inicial é 5x mais 2 igual a zero. Então, 5x mais 2 igual a zero. 5x igual a menos 2. Que eu passei o mais 2 para lá subtraindo. Então, x vai ser, passo 5 dividindo, menos 2 sobre 5. Então, x vai ser menos 0,4. Então, o meu y é... Ah, tá. Aqui ficou errado. Eu coloco em negrito as respostas finais. Nesse caso aqui, eu errei e coloquei o negrito, eu repeti a minha equação seguinte. A minha própria equação é y igual a menos 2x. Aqui deveria estar em negrito o x igual a menos 0,4, que é a minha raiz. O que significa? Quando eu jogar o menos 0,4 no y, na minha função original, que era 5x mais 2, vai dar zero. A gente pode ver a prova real, que é voltar a jogar a raiz e ver se realmente dá zero. Então, menos 0,4 eu jogo lá. Fica 5 vezes menos 0,4 mais 2. 5 vezes menos 0,4 dá menos 2. Então, menos 2 mais 2, zero. Então, realmente, isso é uma raiz. Como é uma equação do primeiro grau, eu vou ter uma raiz só. Então, tá finalizado. Determinar o zero, a raiz dessa função, é basicamente isso. Você igualar a zero e isolar o x. Por isso que, para equações do primeiro grau, é bem simples. Então, a minha próxima equação, y igual a menos 2x. Tá vendo que essa equação não tem o b, né? A anterior tinha, o a era 5 e o b era 2. Nessa, o a é menos 2 e a gente não tem b. Quando isso acontece, é mais simples ainda de resolver. Quando você igualar a zero, como eu não tenho b, eu não tenho nada para passar para o outro lado. Então, a minha variável vai ficar igual a zero, porque vai ficar zero dividido pelo que tiver multiplicado pela minha variável, que é sempre zero. Então, quando a minha função do primeiro grau não tiver a parte b, do ax mais b, a minha raiz vai ser sempre zero. E a última, f de x igual a x sobre 2 mais 4. Do mesmo jeito. X sobre 2 mais 4 igual a zero. X sobre 2 igual a menos 4. X vai ser menos 4 vezes 2, que é o múltiplo cruzado, né? Vai ficar menos 8. Passando. 2. Classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Relembrando, da aula passada de teoria. Função crescente é quando o meu a é maior que zero. E função decrescente é quando o meu b é quando o meu a é menor que zero. Então vamos lá. Letra A. Y igual a 4x mais 6. O meu a é 4, maior que zero. Então essa é crescente. B. F de x igual a menos x mais 10. O meu a já é menor que zero. Então, esse aqui é é decrescente. Agora essa C ela é interessante. Por quê? A primeira olhada que a gente dá, ela parece uma função do segundo grau, porque as minhas partes estão elevadas ao quadrado. Mas aí, quando vê alguma coisa desse tipo, não apavora, não assusta.
resolve e vê qual será o resultado. Se realmente é do primeiro grau, do segundo grau, como ela está numa questão de primeiro grau, provavelmente vai ser do primeiro grau. Então é interessante que se resolva. Nesse caso aqui, ou você pode fazer a distributiva, que é fazer x mais 2 vezes x mais 2, e resolver, vai dar no mesmo, fica a seu critério, vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas vai dar no mesmo resultado. Ou você aplica o produto notável, que chama trinômio quadrado perfeito, que quando você tem uma soma, uma variável, mais um número, essa soma elevada ao quadrado, você vai fazer o quadrado do primeiro, que no caso é o meu x quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é o meu x, primeiro pelo segundo, x vezes 2, 2, mais duas vezes 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4, menos, tá vendo que o menos está fora do parênteses, né? No trinômio quadrado perfeito, o segundo sinal, que no caso, esse foi esse aqui, é o mesmo sinal que está lá dentro. Então, isso aqui é mais, aqui é mais. Esse aqui, o último, vai ser sempre mais. Nesse caso, como aqui ficaria x ao quadrado, que é o quadrado primeiro, menos o quadrado, o primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x, mais 1, que é 1 quadrado é 1. Só que tem um menos de fora aqui, ó. Então, inverte tudo. Aqui era menos, ficou mais. Aqui era mais, ficou menos. Aqui era mais, ficou menos. Entendeu? E aí, olha que legal. Esse x quadrado vai cortar com esse x quadrado. Então, no final, vai se tornar uma função do primeiro grau mesmo. Então, fica 4x mais 2x, 6x. 4 menos 1, 3. Então, o meu a é maior que zero, então essa função é crescente. 3. Determine a função afim fx igual a x mais b, sabendo que f de 1 é 5 e f de menos 3 é 7. Isso aqui um tipo de exercício bem comum de se encontrar em provas, que ele te dá dois valores da função e você pede para você achar a função para eles. Então, o que você faz? Você lembra da fórmula geral, que é a x mais b, e resolve normalmente. Então, vai ser... O meu f de 1 vai ser 5. Então tá, quando o meu x é 1, o meu y vale 5. Joga isso na forma geral. F de 1 vai ser A vezes 1 mais B. Então, o meu f de 1 é 5. Então, 5 vai ser A mais B. Então, A mais B é igual a 5. Isso aqui eu tenho a minha primeira equação. Vamos para a segunda. O f de menos 3 é menos 7. Então, f de menos 3 vai ser A vezes menos 3, que é o x, né? Mais B. O f de menos 3 é menos 7, substitui. Então, fica menos 3ab, menos 3a mais b igual a menos 7. Então, tem minha segunda equação. Quando eu tenho duas equações com duas incógnitas, eu consigo achar o resultado através de um sistema de equações. Então, esse é meu sisteminha. Você pode fazer ou multiplicando o primeiro ou o segundo por um valor e somando com o segundo, ou isolando um valor em uma delas e jogando na segunda. Tem várias formas de fazer. Nesse caso, o autor decidiu isolar o meu A e depois substituir na minha segunda equação, da seguinte forma. Como a primeira equação está mais simples, o A não está multiplicado por 1 e o B também, ele resolveu isolar o A. A mais B igual a 5, ele passou o B para o outro lado, A igual a 5 menos B. Então, ele pegou esse valor e substituiu na segunda equação. Então, 3V, a segunda equação é 3 menos 3A mais B igual a menos 7. Menos 3 vezes o meu A não é 5 menos B? Substitui. 5 menos B mais B igual a menos 7. Só que é menos 3, não é? Então, menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 3 vezes menos B, mais 3. Então, fica menos 15 mais 3B mais B igual a menos 7. Mais 3B com B, 4B. Menos 15 passa para o outro lado, mais 15. Então, fica 4B igual a 8, B igual a 2. Então, se eu tenho um valor de 2 e eu tenho o valor, a relação entre A e B, que eu descobri aqui atrás, é só substituir o valor. A não é 5 menos B? O B não vale 2. A igual a 5 menos 2, A igual a 3.
Então, se eu tenho o valor de A e eu tenho o valor de B, eu consigo definir a função geral, que é fx igual a x mais b, não é? Então, f de x vai ser, o A vale 3, o meu B vale 2. Então, f de x vai ser igual a 3x mais 2. Simples, né? E 4. Seja a função f de r em r, que quer dizer que todos os valores os valores de x estão nos números reais e o de y também. Então, você pode usar praticamente qualquer valor aqui. F de x igual a 54x mais 45 determina a diferença, determina o valor de f de 2541 menos f de 2540. Aqui, como ele já deu a equação e já deu a equação formada e pede só a diferença, basta definir o valor de f de 2541, o f de 2540 e subtrair um pelo outro. Só que ou você faz isso, faz a fórmula e tal, ou você olha na equação e dá para tirar direto. Ele resolveu, ó. E ele fez, o autor. 54 vezes 2.400 mais 45, multiplicou, deu 137.259. F de 541 e o de 2.540, 137.205. Subtraindo, deu 54. Só que pode-se observar que 2.541 é um número depois do 2.540. Quando você subtrair os dois, como os 45 não depende de x, 45 some, vai ficar 45 de um menos 45 de outro, vai zerar. Então, a única coisa que vai mudar é que um deles, um dos números tem um valor à frente do outro. Então, é 1 vezes 54, por isso que deu 54. Então, dá para você resolver exercícios sem fazer conta nenhuma, só olhando na equação. Mas vocês começam a perceber esse tipo de coisa depois de fazer muito exercício. Então, resposta, a diferença entre um e outro é 54. Ele colocou esses números altos, foi para assustar mesmo. Que aí é como se fosse dar muito trabalho, mas como é uma multiplicaçãozinha, não tem muito o que temer, não. E por fim, a número 5. A função real de variável real, definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2 é crescente quando? Então, aqui, ó. Tudo que multiplica o meu x em uma função do primeiro grau é o meu a. Então, essa equação inteira é o meu a. Então, quando que ela é crescente? A minha função é crescente quando o meu a é maior que zero, não é? Então, só basta jogar essa equação inteira no sendo maior que zero, que ela já será crescente. Então foi assim que foi feito. Menos 3 menos 2a maior que zero. Passa o 3 para o outro lado, fica menos 2a menos 3. Multiplica por menos 1, que tá tudo negativo, né? Quando você multiplica uma desigualdade, o sinal da igualdade inverte aqui, ó, tá vendo que tá menos 2a maior que menos 3? Aí quando multiplica por menos 1 dos dois lados, fica 2a menor que menos 3. Isso aí acontece, você tem que ficar atento. Então A passa 2 dividindo, o A vai ser menor que 3 sobre 2, que é a letra B. Então, isso aqui basta lembrar da definição e fazer a conta em cima disso. E a bibliografia que eu utilizei para resolver para demonstrar esse exercício para vocês. Espero ter tirado algumas dúvidas, espero ter conseguido ensinar para vocês alguma coisa nova. E por hoje é só. Até a próxima aula.